Obrigado. Põe, cara. Bom, voltando do almoço aí, né? Grande desafio. Uma hora é volta do coffee, finalizar o evento. Hoje é voltar do almoço. Tentar animar vocês aqui. Dá uma acordada falar... em todo mundo. 2 litros de café, né? E bora lá. Bom, pessoal, a gente vai contextualizar um pouco para vocês e vai falar um pouquinho desse caso de uso. Não só a JLCP, mas todos os outros parceiros também vêm falando um pouquinho sobre monitoramento de negócio com Zabbix, saindo desse paradigma que todos têm de que Zabbix serve somente para infraestrutura. E eu acho que um ponto interessante do evento, dessa edição especial do evento, é muitos gestores estão aqui. Edições anteriores, a gente tinha um corpo técnico. A gente tinha especialistas, analistas, time de infraestrutura, time de redes, banco de dados. E de ontem para hoje eu já tive a oportunidade de conhecer alguns gestores, alguns diretores, como diz o próprio Luciano, alguns decisores. Isso é importante, isso mostra como a área de tecnologia está ganhando espaço e principalmente a área de monitoramento. Bom, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre como que o Zabbix ajudou em uma situação real, dentro de um dos nossos clientes, apoiando assim a tomada de decisão para evitar alguns tipos de acidente. Uma breve apresentação, o Rafael já apresentou a gente, mas para quem não conhece, eu sou DevOps Engineer, líder técnico e instrutor na JLCP, trabalho há um certo tempo já com tecnologia, tenho certificações de Kubernetes, certificações de Docker, Zabbix Expert e Zabbix Trainer. Para quebrar aquele gelo também pós-almoço, aspirante a marombeiro, muita gente brinca aí que eu acordo 5 horas da manhã e começo a falar com vocês já no Instagram, mas a cerveja não deixa a gente chegar no shape que a gente deseja, né? Quem quiser falar comigo, todos os meus contatos, Robert Silva Tech, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram. E aqui temos comigo o Bernardo. Se apresenta aí, Bernardo, para a galera. Atuo com o Robert já tem 2 anos, mas sou usuário de Zabbix já tem vários anos. Acho que já deve estar fazendo uns 10 anos, desde a 1.4, 1.8. E tenho também as certificações Zabbix, tenho certificação de CKA e sou capixaba. Se um dia alguém quiser pedalar comigo lá no Espírito Santo, vai ser bem recebido. Se você quiser correr de lobisomem, é porque ele só pedala no meio do mato, né? Então, fica à vontade aí. Bom, mas bora lá. Primeiro ponto, né, que eu queria trazer para vocês. A gente viu o aspecto de open source, viu o aspecto do Zabbix, o que ele tem como roadmap, mas onde será que o Zabbix pode chegar? A gente, em outras edições, teve diversas palestras técnicas, diversos casos de uso também, e a gente tem o costume de observar monitoramento de infraestrutura, monitoramento de negócio, a gente tem casos de uso em cima de... A gente, como eu digo, ferramenta como um todo, não somente JLCP. Tá? Então, mercado financeiro, indústria, varejo, e-commerce, entre outros pontos. Mas uma reflexão, né, que a gente vai trazer para vocês nessa palestra é, será que a gente pode ir além? Será que a gente pode pegar alguma situação que realmente trouxe algum tipo de dano para o cliente e trazer isso para dentro do monitoramento? Então, contextualizando para vocês entenderem um pouquinho, esse cliente ele já vem conosco há um certo tempo, há alguns anos. Ele já tem um Zabbix estruturado, ele já monitora toda a sua infraestrutura, já monitora outras áreas de negócio e surgiu essa oportunidade de a gente expandir o monitoramento. O ambiente dele é um ambiente grande, é um ambiente que já está em containers, aí já começa uma pequena treta, digamos assim, né? Então, ele já está sendo orquestrado ali em cima de Docker Swarm, dentro do ambiente on-premise, então está totalmente funcional e já tem uma certa estrutura para a gente conseguir escalar outros monitoramentos. E aí vem um ponto que pode chamar muita atenção. Será que a gente consegue salvar vidas com Zabbix? Isso pode trazer alguns pontos de reflexão. Mas, como todas as áreas, toda ferramenta, toda solução, todo time, ele é um apoio. Quando a gente fala do ambiente de rodovias, a gente tem a CCR aqui também, que é a próxima palestra, inclusive, a gente não tem somente o time de infraestrutura. Então, todo mundo aqui já pegou algum tipo de pedágio, alguma rodovia para viajar. Então, a gente tem aqueles carros que ficam de apoio, a gente tem outros órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal, a gente tem vários pontos importantes que fazem parte de um ecossistema para fazer com que a gente consiga andar numa via segura, se a gente tem algum problema, tem algum tipo de apoio, e o Zabbix vai entrar como um outro ponto de apoio, e um ponto que também faça muito do que o Vitor falou. Pegue um dado e transforme isso em informação. E vamos entender um pouquinho do cenário do cliente, né? Bom, o cenário do cliente, inicialmente, composto por estações meteorológicas. Então, a gente já começa a ver algo totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente já não está falando mais de servidor, de banco de dados, de API, de endpoint, nada. Estamos falando de
estações meteorológicas. E quando eu gosto de falar, principalmente quem assiste meus conteúdos, com os Zabbix a gente consegue monitorar qualquer coisa. Basta a gente entender alguns pontos. Qual que é a informação que a gente busca, como que a gente visualiza essa informação. Depois a gente vai para dentro de casa, depois a gente vai para dentro dos Zabbix e vê qual que é a melhor forma de a gente colocar essa métrica dentro dos Zabbix. Então a gente está falando de estações meteorológicas. Legal. Então esse cliente ele tinha 3 estações em localizações específicas. Essas estações elas possuem funcionalidades avançadas de acordo para a necessidade de monitoramento de clima. Não monitoramento no contexto Zabbix, mas trazer informações para que profissionais da área consigam indicar se ali pode acontecer algum problema ou não. E ela tem uns relatórios que eles são gerados em um determinado período de tempo. A gente não quis colocar aqui um certo período de mês, porque isso pode mudar ou não, né? E o ponto é que esses relatórios ele contém informações sobre pontuação de risco daquela localidade. Então, de acordo com aquela região, com o clima, chuva e tudo mais, vai trazer, tem um risco ou não tem um risco. A gente vê muitas notícias aí no jornal, o pessoal teve que sair de uma casa porque corre certo risco de desmoronar e assim por diante. Então, esse tipo bom, de Robert, pode falar, fica à vontade. É que esses relatórios, dentro desse cliente, eles eram gerados manual. Então, tinha uma empresa contratada, essa empresa ia em cada ponto onde que estava essas estações e fazia as coletas todas manual e gerava o relatório todo manual. Não tinha nenhuma automação, não tinha nenhum software que coletava essas informações para eles. Isso era feito tudo manual. Exatamente. E aí vem um ponto importante, né? Quando a gente fala de monitoramento, a gente fala monitoramento em tempo real e trazer essas informações o mais rápido possível da informação que a gente tem, né? E a partir dos dados coletados, dessas informações coletadas, por ser uma concessão de rodovia, então, basicamente, de forma resumida, uma concessão de rodovia é uma empresa que ela vai administrar aquela rodovia, ela tem a concessão, e ela vai cuidar, seja de asfaltos, tudo, toda a infraestrutura. Só que existem outros órgãos estaduais que também, né, competem a essa administração, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, aqui em São Paulo, em outros lugares também nós temos a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e o Corpo de Bombeiros, para quando acontece acidente, etc. e tal. Então, com base nas informações que as estações geravam, um profissional ia lá, analisava, pegava essas informações, esses dados também eram passados para esses órgãos responsáveis para que pudessem analisar e tomar algum tipo de decisão. Como, por exemplo, a gente vai ver mais para frente, mas eu preciso interromper o trânsito numa via, eu preciso fechar uma faixa de uma via, porque tem algum risco de acidente? Perfeito. Então, a gente tem esse cenário inicial. Só que aí, como o próprio Bernardo falou, relatório manual, relatório de tempos em tempos, e o nosso mundo aqui está em constante mudança, principalmente quando a gente fala de clima. E esses relatórios eles não acompanharam essas mudanças climáticas, causando alguns incidentes, como, por exemplo, causando alguns acidentes, não detectando alguns acidentes, né? Então, a gente tem aqui uma notícia do UOL, deslizamento engole carros e deixam 2 mortos na BR-376, cena de guerra. Prefeito, na sequência nós temos aqui uma notícia algumas horas depois talvez, 15 carros e 6 caminhões são arrastados por deslizamento. Beleza? Então, isso aqui pode acontecer com qualquer um, numa viagem, numa locomoção a trabalho. Então, muita gente aqui, provavelmente, que ainda trabalha presencial, ou vai para um cliente, ou vai fazer uma visita comercial, passa por uma rodovia. Então, imagina, acontecer isso com você, né? É uma situação complicada. E, outra notícia, deslizamento de terra interdita BR-376. E aqui é um ponto importante, que quando a gente tem o seguinte, vamos pegar um exemplo totalmente diferente, e-commerce, varejo. Chega Black Friday, você não conseguiu comprar no site, o que a gente faz? Vai para outro site. O cliente ele vai ter uma perda do quê? De financeira e tudo mais. Mas quando a gente está falando dessa situação, a gente não tem opção. Vamos para uma outra rodovia. Deslizamento engoliu alguns carros. O que vai fazer? A gente está falando de utilidade pública. Então, não tem a opção do cliente ir para outro lugar. E aí que tem um cuidado. Qual que é o impacto disso? Existe um impacto social, existe um impacto de vidas. Então, aqui a preocupação é muito maior. E fora que não é um produto que você está comprando, é vida que você está... É vida que você está lidando, né? Está lidando. Perfeito. E aí, a gente começa a trazer alguns pontos. Semana do deslizamento na BR-376, teve 185 milímetros de chuva em um único dia. E alguns dados agregados, como, por exemplo, 326 milímetros acumulados. Opa, eu tenho alguma informação aqui. Será que eu não conseguiria trazer isso para dentro do monitoramento, colocar um threshold e alarmar isso antes? Ser um ponto de aviso. O Zabbix, ele não necessariamente vai lá e vai salvar uma vida,
mas ele vai gerar um dado onde eu consiga avisar os órgãos responsáveis e falar, olha, está tendo alguma coisa anormal aqui. Vamos dar uma olhada mais com calma? Vamos dar uma olhada mais de perto? Vamos analisar esse cenário? E aí começa todo o aspecto. Olha a câmera, manda um carro de apoio, manda uma polícia federal ali para olhar e assim por diante. Beleza. Com base nisso, a empresa tomou as devidas medidas. E quando a gente fala aqui, a gente não está falando que esse deslizamento foi culpa da empresa. As empresas já tinham as ações necessárias, já seguia tudo o que precisava. Mas, como assim em tecnologia nós temos também, tudo é evolutivo. E aí entra as novas estações. A empresa fez um investimento, então, e falou, vamos pegar novas estações, e o Bernardo acompanha mais o projeto, eu vou deixar ele compartilhar um pouco mais do que ele vivenciou nesse projeto. Bem, essa decisão de escolher essas estações da Plugfield nem foi da equipe de TI, foi justamente de cima, da diretoria, e apresentaram e falaram, a gente tem essas estações, elas são mais acessíveis para a empresa, ainda mais para trabalhar com um volume maior de estações, justamente porque a rodovia é muito grande. Então, a gente precisa ver uma forma da gente aplicar ela no ambiente e começar a coletar esses dados. Show. E aí, um ponto interessante, né? A gente fala muito de adaptabilidade, flexibilidade dos hábitos e tudo mais, e a gente consegue trazer isso de outro cenário. Essa estação, inicialmente, ela foi desenvolvida para agronegócio. E aí que vem um ponto interessante. Quando a gente fala de agro, a gente tem basicamente quase os mesmos pontos que a gente tem em rodovia. Locais remotos, difícil acesso, não consigo passar um link de fibra, não consigo passar um link de internet, muitas vezes eu tenho Wi-Fi, ou, nesse caso específico dessa estação, ela tinha um ponto interessante. Ela aceitava o quê? Eu colocar um chip 3G, um chip 4G ali de qualquer operadora e eu conseguir ter conectividade com ela através da internet. Então, isso já era muito positivo. E aí, como a gente viu no slide anterior, ela já traz algumas métricas. E essas métricas, elas eram expostas basicamente dessa forma. Existia um portal e dentro desse portal, com acesso de cada estação, o pessoal conseguia olhar as métricas. Opa, já é um avanço. Nós já temos agora informações em tempo real das localizações mais remotas que nós temos. Mas agora, o que a gente vai fazer com isso? E aí que vem as primeiras necessidades. Primeiro ponto que a gente trouxe foi o quê? Por parte, e aí que vem o interessante. Lembra do contexto lá atrás? O cliente já utilizava os ABICs, a área de negócio já utilizava os ABICs, então já tinha toda uma estrutura que a gente preparou o cliente, junto com o cliente negócio, junto com o nosso time de tecnologia, para oferecer os ABICs como realmente um serviço. E aí a decisão veio. Vamos integrar os ABICs com o sistema de ocorrência de rodovia, que nesse momento não era os ABICs, era um outro sistema que eles tinham. Porém, alto custo de desenvolvimento. Teria que fazer essa integração, demandava um tempo, demandava um investimento, e o tempo talvez era que eles não tinham tanto. E o prazo desse desenvolvimento e implementação também era muito alto. E aí que entra os ABICs. Com os ABICs, a gente tem o quê? Flexibilidade da coleta. Custo zero, já que o ambiente já estava todo consolidado dentro da empresa, a empresa já respirava o monitoramento em outras áreas, mas ele já respirava, já estava tudo pronto e todo mundo já tinha o conhecimento em cima dos ABICs, já conhecia já todo o processo dentro dele. E o prazo de desenvolvimento e implementação era baixo. Basicamente era, galera, tem uma demanda, vamos passar, vamos juntar o time, vamos unir com a JLCP e vamos desenvolver esse monitoramento. E a gente começou toda a parte do desenvolvimento. Então, quais foram os primeiros passos? E aí que entra muito alinhamento com o cliente, mapeamento, entendimento de necessidade, né? Vamos integrar apenas os alarmes da plataforma? Então, a gente viu aqui o Alexei falando de algumas funcionalidades, dos ABICs receber alarme de outras plataformas. Inicialmente, a ideia seria, vamos desenvolver um webhook, onde essa plataforma ela vai mandar os eventos para os ABICs e a gente vai conseguir, pelo menos, exibir os eventos. Só que, com base nas primeiras reuniões, a gente já percebeu o seguinte, a plataforma, a estação, ela faz o que ela tem que ser bem feito. Ela coleta esses dados e exibe. Mas a questão de alarmes, ela não era tão preparada nesse sentido. Como, por exemplo, olha, eu tenho um alarme, o nível de chuva está alto. Eu só tenho um alarme do nível de chuva. Se o nível de chuva baixou, eu não tenho a resolução. Então, não adianta. Como que eu vou levar esse monitoramento? É só parte do caminho. Esse foi o primeiro ponto. E fora que esses alarmes, no software deles, cada novo usuário que se era atrelado àquela estação, ele tinha que ir lá e configurar o seu alarme na respectiva estação e definir também o seu limite, o seu threshold para o alarme ser ativo. Ser utilizado, né? Uhum. E o ponto importante é, a forma como os dados apresentados na aplicação era descentralizada, e entra o ponto aqui, acesso por usuário, né? Então separado por localidades, configurações individuais. E aí a gente já tem alguns problemas, né? Primeiro, se eu deixo o time de negócio configurar esses alarmes, talvez eles não tenham o know-how que a área de monitoramento tem. Segundo o quê? Eu não tenho uma padronização sobre isso. Se eu levo isso para o time de monitoramento,
Imagina, hoje eu tenho 38 estações, amanhã eu tenho 5.000, eu vou ter que ter o quê? 100 caras para configurar isso? Não faz muito sentido. Então, a gente descartou essa possibilidade de só vamos integrar os alarmes, né? E começamos a trazer o seguinte, como que a gente pode levar isso para os Zabbix? Bom, vamos definir as métricas que a gente precisa coletar, e aí entra o ponto que eu falei, que se eu quiser colocar alguma coisa dentro dos Zabbix, primeiro ponto é, como que eu visualizo as informações? A gente tinha um painel ali, beleza, vamos entrar em contato com o fornecedor. Tem uma API, tem um banco de dados? Tem uma API, ótimo. Os Zabbix têm recursos para consumir APIs? Tem. HTTP Agent, por exemplo. Perfeito. Então, aí a gente identificou a melhor forma de coleta. Nesse caso, a gente optou pelo HTTP Agent, e aí depois a gente definiu como apresentar essas informações que a gente vai apresentar como resultado aqui para vocês. E aí entra o ponto agora, então, de começar a colocar a mão na massa, né? Como que a gente construiu esse monitoramento? Alguns pontos aqui a gente vai detalhar, porque isso serve de insight. A gente já viu algumas perguntas, algumas dúvidas sobre isso. Novas versões dos Zabbix já traz, por exemplo, o item de script, onde a gente consegue fazer um monitoramento sintético, mas um ponto e atenção também nesse ambiente era o Zabbix 5.0. Então, a gente não conseguia utilizar as novas funcionalidades, mas também a gente não deixaria de entregar para o cliente, porque ele estava numa versão atrás. Então, vamos fazer da forma que a gente pode hoje, porque já tem essa flexibilidade. Se fosse o Zabbix 4.0, a gente já teria a possibilidade, por exemplo, de utilizar um external script. Então, isso não seria um problema para atender essa necessidade do cliente. E aí começamos a utilizar. E olha que interessante, a gente começa com um tema, né, prevenindo acidentes em rodovias com Zabbix, e aí a gente pode achar que é algo totalmente complexo, totalmente burocrático. 4 funcionalidades: Web Monitoring, HTTP Agent, Dependent Item, Host Prototype. E aí entra uma visão que eu costumo passar para todo mundo que me acompanha. Visão estratégica. A gente não pode pensar apenas como técnico. A gente tem que utilizar os recursos técnicos para atender as necessidades de negócio do cliente. E aqui começa um escopo, um pouco aqui bem simples para vocês entenderem. Eu vou separar de 2 formas e o Bernardo vai complementar. A primeira etapa, onde a gente tem a primeira parte de consulta, então o que está em azul é a primeira, onde a gente consegue pegar os dados brutos, e aí onde tem a parte verde é onde que a gente tem os hosts prototypes ali, e aí segue toda a automação. Então, para ela explica como que você construiu tudo isso aí, como que surgiu essas ideias, Bernardo? Bem, essas ideias surgiram. A gente tinha um host específico onde que ele ia fazer todas as leituras de todas as estações e também coletar, antes dele autenticar na API, coletar um token de acesso nessa API, onde que ele ia ser utilizado em todas as outras estações e todos os cenários do monitoramento em si. E, no final, nas estações, a gente tinha um outro item de HTTP Agent que recebia esse token também para autenticar na API, não fazer outro login nela, e, a partir dele, gerar os itens dependentes com cada informação que a gente precisava. E aí que entra um ponto interessante, né? Nós temos alguns cenários aqui que é ponto de atenção. Tem uma API, ela tem autenticação. Eu não vou fazer uma única chamada. Eu preciso entender quais chamadas eu vou fazer. Então, a primeira chamada era, vou listar todos os dispositivos. Aliás, a primeira é, vou autenticar e armazenar esse token. Autentiquei e armazenei esse token. Na segunda chamada, eu vou listar todos os dispositivos. E aí, os Zabbix tem algo que eu gosto particularmente bastante, que é o Low Level Discovery. Então, através do Low Level Discovery, eu tenho todos os dados e as mesmas informações eu vou ter para todos esses objetos, vamos criar, então, o Low Level Discovery. E aí tem um ponto que pouca gente usa. Ou, na verdade, tem monitoramento de VMware, usa e às vezes não sabe. O quê? A criação de host prototype. Então, eu parto do princípio que eu posso ter outros templates sem esse template inicial para fazer complementar o meu monitoramento. Então, hoje a gente tem 38 estações. Se amanhã um cliente chegar e falar, Robert, tenho mais 200 estações, qual que é o esforço do monitoramento? Zero. Dá 1 hora para executar uma nova regra de descoberta, já vai estar tudo monitorado. Então, isso aqui já é uma vantagem, não é um trabalho que eu vou ter retrabalho depois. A gente já consegue escalar esse monitoramento e considerar um projeto entregue, melhorias apenas, mas a gente partir para o próximo. Então, as funcionalidades que os Zabbix têm hoje permitem que a gente faça isso. E aqui, só para exemplificar um pouco mais essa parte de autenticação do token, porque às vezes fica muito implícito, né, para quem nunca fez. Então, o que o Bernardo fez basicamente? Na parte de autorização, ele criou um host de Web Monitoring. Por que Web Monitoring? Porque a gente consegue criar steps. E a partir do momento que eu consigo criar steps, eu consigo pegar de cada step informações. Então, basicamente, a gente faz uma chamada de autenticação, pega esse token e armazena, faz um login. Olha que loucura, né? Primeira chamada, login na API da Plugfield. Segunda chamada, login na API dos Zabbix. Tenho 2 tokens. Na terceira chamada, faço uma busca de macros dentro dos Zabbix. E na quarta chamada, eu faço um update dessas chamadas. E aí, como que o Bernardo configurou, né? Maluco isso daqui. Eu estava entendendo ontem, basicamente, como é que ele fez. Então, aqui nós temos 4 steps. E aí, você pode comentar de forma rápida, como a gente combinou. Então,
tem um step onde que a gente realiza o login na API da Plugfield. E nisso eu capturo, através de regex, numa variável, o campo onde que está armazenado no JSON, que é retornado, o token de acesso, e gravo ela nessa variável de main session, ID. Perfeito. E aqui eu já comecei a falar com ele, Bernardo, você fez isso daqui, mas como é que isso está funcionando? E aí vem um ponto interessante, né? Quando a gente trabalha com o Web Monitor, a gente consegue pegar essas variáveis e elas vai armazenar a sessão ali em cache para as próximas chamadas. Aqui ele utiliza a expressão regular. Olha que interessante. Então, pô, eu pego ali, puxo a expressão regular. Perfeito. Então, aqui um pouco maior só para vocês visualizarem. Num segundo momento, eu faço o login na API dos Zabbix. Aí ele usa o SID ali, que é padrão quando a gente vai ver o Web Monitor. Na própria documentação já tem um exemplo desse. Perfeito. E na terceira chamada, ele vai fazer a busca. Foi aqui que eu falei, Bernardo, cadê a chamada na API onde você retorna qualquer macro? E aí, depois que ele passa o host ID, que já é uma macro de usuário, então ele já tem uma macro de usuário ali, ele consegue identificar aqui através de expressão regular, ele pega a macro ID da macro que ele precisa especificamente. Perfeito. Partindo disso, agora o que a gente vai fazer? A gente faz um update. Então, eu pego todo aqueles token inicial, o token da Plugfield, o token dos Zabbix para logar, e eu faço a alteração dos valores. E esses valores aqui nessas macros já pega todos os hosts, todos os templates e escala para todo o ambiente. Perfeito. Aqui um exemplo da chamada, um pouco melhor para todos visualizarem. E aí, quais foram os resultados de tudo isso, né? Primeiro resultado, host prototype. Então, aqui eu tenho a autenticação, eu tenho a geração de todos os hosts de forma automática. Aí, por motivos óbvios, a gente teve que ocultar as informações, mas dá para vocês terem ideia aqui que é um discovery das estações, né? E só para o pessoal entender, apesar de a gente ter um pouquinho de tempo, porque inicialmente não era host prototype, né? O que levou não era. a ser Era host tudo dependente prototype? item e era separado por aplicação. Na versão 5 ainda é aplicação. Então, cada estação ficava separado por aplicações diferentes. E qual que foi a dificuldade? O que levou a levar host prototype? Depois foi a necessidade de criar as triggers, separado por localidades e regiões diferentes, que ele vai até mostrar mais para frente. Isso aqui traz um ponto interessante, né? Às vezes a gente começa a construir um monitoramento de uma forma, entrega, depois vem outras necessidades e a gente evolui com o monitoramento. Então, poderia ser itens com várias aplicações. E é que nem eu já vi em alguns clientes, a gente discute bastante, né? Como que eu vou separar e organizar meus hosts, meus grupos de hosts dentro dos Zabbix? Depende. Você vai precisar visualizar de forma independente, você vai precisar criar ação de forma independente, você vai precisar criar trigger de forma independente, então é melhor separar por host. E agora, das 6 em diante, a regra que eu digo para quem está aprendendo os Zabbix ou quem está evoluindo para essas ferramentas é: estruture seu processo de criação de tags. Tags vai ser utilizado para tudo. SLA, ações, buscas em dashboards, muita coisa vai utilizar tag. Então, a partir do momento que a gente já separa isso daqui, já fica muito mais fácil. Então, por isso que a gente chegou nesse momento de ser host prototype. E até um outro ponto de atenção é que o Robert comentou que o monitoramento teve que evoluir de acordo com as necessidades, mas também, do outro lado, teve que evoluir. Todos os desenvolvedores tiveram que reestruturar totalmente a API deles, da própria aplicação da Plugfield, para poder suportar esse monitoramento, porque ele estava desenhado certo, ele estava fazendo as chamadas certas, mas a API, por ninguém estar utilizando a API da forma em larga escala, não estava suportando. Eles redesenharam totalmente a API deles e começaram a documentar que antes nem documentação não tinha. Isso é interessante, né? Uma vez eu ouvi de um cliente que a área de monitoramento subiu a régua de outras áreas. E é verdade, muitas vezes a gente chega no projeto, a maior dificuldade é a gente vai mostrar os dados, vai tirar o emprego do cara. Não, velho, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, não só membros de outras áreas, como fornecedores. Pô, melhora a sua aplicação aqui porque eu estou utilizando depois, mas depois você vai conseguir vender isso para outras empresas, você já vai estar preparado para isso. Então, essa conversa, esse acordo ajuda muito. Não adianta um do lado falar não dá para fazer, o outro falar não dá também, quem no final vai sair prejudicado é o cliente. Então, isso aqui ajuda ambos os lados. E aqui um pouco das métricas que a gente coleta, né? Então, lembra aquela informação lá? Acumulado de chuva, a quantidade de chuva naquele período? Agora a gente já tem esses dados dentro dos Zabbix. Então, ao invés de eu trazer só o alarme, eu tenho um dado. Agora eu consigo gerar gráfico, eu consigo gerar um threshold da forma que eu quero. O Alexei falou bastante de inteligência artificial, machine learning, de repente, mais para frente eu posso colocar algumas informações para colocar uma predição um pouco melhor nisso, ou para fazer um estudo mais aprofundado desses dados. Como o Vitor mandou, mandar essa informação para outro lugar para a gente conseguir analisar melhor e assim por diante. E aqui tem um dado geral, então depois a gente disponibiliza o slide para vocês conseguem visualizar melhor. E aqui a parte de detecção de problemas, né? Então nós temos todos os problemas aqui sendo detectados. Então olha só, a gente viu lá na matéria 186 milímetros. E olha só como a empresa já está se prevenindo. Agora a gente está alarmando com 40 milímetros. E aí tem um ponto interessante que
Se eu tenho alarme por um período de tempo, ele fica ali no alarme e tem as suas notificações padrões. Se esse alarme ele demora um pouco mais de tempo, a gente começa já a enviar no WhatsApp do time daquela região, daquela área. Se ele demora um pouco mais de tempo ainda, todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, vai chegar um relatório no Teams, no Telegram, no e-mail dos responsáveis daquela área falando, olha, essa região, essa rodovia, ela está com esse problema. Então, todo mundo vai ser avisado de várias formas para que aí sim consigam tomar as devidas decisões. E além disso, né, agora a gente tem esses relatórios diários, esses relatórios que chegam aqui. Trouxe os dois, então, basicamente, ele traz a informação do quê? Tipo, apoio operacional. Então, o time operacional que está tomando conta daquela rodovia, basicamente, ele recebe uma mensagem parecida com essa. Olha, interdição da pista com orientação para retorno devido às condições climáticas. Congestionamento no momento, registramos 1 km. Então, todo aquele alarme dos ABICs, toda aquela estrutura dos ABICs, agora ela faz com que o cliente tenha informações necessárias para saber, olha, possivelmente, com base nos dados e com base na estrutura climática, isso pode ter um acidente. E dessa forma a gente consegue evitar novos acidentes fatais. E aí que vem o ponto, ele está apoiando na tomada de decisão. Exatamente. Né? Então, os ABICs e a área de monitoramento, ela sai de uma área de custo e volta-se a uma área estratégica novamente, que é o que a gente sempre busca. E aqui é um ponto interessante, trigger com overrides. Quem aqui usa overrides, levanta a mão para mim. Pouca gente, né? Então, isso aqui é interessante. Antigamente, quando não tinha isso, a gente criava 2, 3 templates para coletar os dados com informações diferentes. Aqui não. Aqui a gente pode ter thresholds diferentes com base na mesma informação. Então, a gente usa o overrides para sobrescrever. Então, a gente faz o filtro. Ó, se for a concessão X, considere esse valor. Se for a Y, esse valor. E a gente consegue ter os alarmes totalmente padronizados e de forma flexível para passar para todo o ambiente. Perfeito? E aí um pouco da visualização, aí entra um conflito, mas peço até desculpas para o Alexei, que é o seguinte, como eu falei para vocês, o cliente já está com a 5.0, então ele já tem uma estrutura de anos utilizando o Grafana e não dá ainda para a gente virar, mas é completamente possível a gente exibir essas informações dentro do dashboard dos ABICs, mas por questões estratégicas, a gente ainda utiliza a Grafana dentro do cliente. Tá? Então aqui, o que a gente tinha lá na plataforma da Plugfield, hoje a gente tem o acesso centralizado dentro dos ABICs, dentro do Grafana, mostrando todas as informações. Contendo as mesmas informações, até a mesma disponibilidade de onde que estava cada dado separado, cada métrica, justamente para apoiar o usuário final que ia ler essas métricas e ia ler esses relatórios. E aí um pouco da dado analítico, né? Informações que traz aí os profissionais da área vão fazer essas análises, a gente vai entender o que eles precisavam e exibir para eles. E, por fim, a gente tem todo o controle, então, das 38 estações meteorológicas e, consecutivamente, a gente tem o apoio a todas as rodovias. Né? Para não falar que a gente, talvez, inventou, isso é questão de quem fez faculdade e fazia trabalho, né? Eu vou deixar o link também, então, o horário que a gente acessou e tudo mais, todos os links da notícia, para caso vocês queiram ter acesso ou obter mais informações. E aí, o ponto importante, né? Uso da tecnologia para ajudar o negócio na tomada de decisão. Como que a gente está utilizando isso? Como que a gente está utilizando os ABICs? Qual que é o trabalho que a gente está fazendo dentro de casa para fornecer mais informações para o negócio, de forma que a gente apoie o negócio e a decisão, eu fiz a palestra ano passado que eu falava sobre tipos de projeto, né? E a decisão de um projeto não venha mais de infra para cima, venha top-down. Então, o negócio quer esse projeto. E a partir do momento que o negócio quer o projeto, o apoio é unânime, não tem como falar não. Então, é isso que a gente ia apresentar para vocês, parceria com o Bernardo, time do cliente, e a gente conseguiu nesse resultado. Muito obrigado.